Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio da Pílula do Conhecimento, sua dose diária de estratégia de conteúdo prático para fazer sua empresa crescer e gerar mais resultado. Eu sou Houston Guerin e estou aqui para te ajudar a realizar teus sonhos à frente do seu negócio. Pessoal, estamos no meio de uma série que fala sobre pessoas, sobre desenvolvimento. E aqui, durante esse período, esses episódios, nós estamos falando sobre como desenhar a contratação correta. Muita gente chega para mim falando quanto é difícil contratar pessoas boas para o seu negócio. E quando eu começo a falar sobre isso, eu concordo que existe uma dificuldade de mercado, mas também existe muito despreparo das empresas ao ofertar a sua vaga. Então faz o seguinte, se você ainda não nos segue, ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva no canal para você acompanhar todas as pílulas de conhecimento. Diariamente são cerca de 10 minutinhos aqui que a gente fala sobre um conteúdo que vai transformar teu negócio imediatamente. Chega lá e coloca em prática hoje. Então inscreva-se lá e não esqueça de compartilhar isso com um amigo que pode resolver o problema dele dentro da empresa que ele está tendo hoje. A coisa é muito prática e objetiva. Então vamos lá. Nos episódios anteriores, se você não viu, por favor, corre lá e assista episódios anteriores. Nós falamos das cadeiras, quais são as cadeiras do seu negócio, qual é o tamanho dessa cadeira, quais são as competências que alguém precisa ter para sentar nessa cadeira. E logo depois nós falamos sobre o que motiva alguém a querer sentar na cadeira da sua empresa. Ou seja, como eu faço essa oferta. E hoje eu quero falar com vocês sobre outra coisa, que é a forma de gerar resultado imediatamente ao sentar na cadeira. Muita gente tem um problema que é, ao sentar na cadeira, tem um tempo de desenvolvimento, tempo de aprendizado. Existe naturalmente essa curva de aprendizado de um colaborador novo, ao chegar numa empresa, ele gerar resultado. E na maioria das vezes, nós estamos naquele assanhaço, naquela correria de ter que cumprir o buraco, né? Tampar o buraco, senta alguém lá, você faz um onboard muito fraco, você faz um onboard muito até injusto com aquele colaborador novo, e depois de 30 dias você vai avaliar o resultado não existe. Então aqui agora eu quero te trazer uma técnica de como você fazer um onboard, gatilhar rapidamente resultados em cima daquele novo colaborador, tá? Para isso eu vou explicar para vocês sobre uma metodologia que fala sobre 4 disciplinas de execução. As 4 disciplinas de execução. Ela é uma maneira de mostrar para qualquer pessoa que está desempenhando alguma atividade que tipo de disciplina ele deve ter para chegar na geração do resultado final. Então eu costumo falar que, uma vez feito o quadro de competências e descrito quais são as atividades que aquele colaborador deve fazer, eu preciso instruir ele como gerar realmente uma disciplina, uma rotina para aquelas atividades serem cumpridas com êxito. E para que você não fique com aquela sensação, eu falo, mas o meu colaborador não consegue entender. E se eu não estiver lá do lado, falando e trabalhando em cima dele, parece que a coisa não acontece. Então é justamente para evitar esse tipo de questionamento. O que falam as 4 disciplinas da execução? Eu começo dizendo que a primeira disciplina de execução é eu ter um MCI, uma meta crucialmente importante. É fundamental que no onboard, na entrada desse colaborador na tua empresa, assim que ele assumiu o quadro ali, sentou naquela cadeira, você tem que apresentar para ele já o quadro de competências, as atividades que ele vai fazer, mas qual é a meta crucialmente importante? Lembra que no quadro de competências existem as métricas de resultados, né? Os indicadores de resultado. Como que eu vou avaliar o resultado daquele colaborador? Mas ele precisa chegar e toda vez entender que a empresa espera atingir uma meta, que a empresa tem uma meta extremamente importante que ele deve cumprir dentro dessa meta. Então a meta da empresa, vamos falar que é faturar R$100 mil por mês. Se a meta é faturar R$100 mil por mês, ele entende que ele é parte dessa meta, que ele tem que desempenhar as atividades e que ele foi contratado por uma cadeira, que aquela cadeira desempenha ações que fazem essa meta ser atingida. A meta crucialmente importante. Essa meta crucialmente importante, ela deve ser falada, ser argumentada, ser exposta com frequência para que todos entendam qual é a grande meta da empresa. Eu estou fazendo o quê? Um alinhamento das necessidades do negócio, necessidades da minha empresa com cada colaborador. Ah, mas justo ele saber que a meta é R$100 mil vai fazer ele executar a atividade do quadro de competência? Não. Lembra que são 4 disciplinas de execução. A gente está na primeira. MCI, meta crucialmente importante. Logo depois disso, eu preciso trazer para ele a segunda disciplina de execução, que são as medidas de direção e as medidas históricas. Já vou explicar o que são isso. Medida histórica. A somatória de medidas históricas
fazem a meta crucialmente importante existir. Vamos imaginar que a meta crucialmente importante é faturar R$100.000. Qual é a medida histórica que faz isso acontecer? Bem, para a nossa empresa faturar R$100.000, eu devo ter atendido 2.000 clientes no final do período. Para que essa meta seja atingida, 2.000 clientes no final do período, tem que ter um ticket médio de R$25. R$25, 2.000 clientes, vou chegar no faturamento aí. Agora estou ruim de matemática, será que eu estou certo? Não é R$50 de ticket médio. Então tem que ter 2.000 clientes e tem que ter R$50 de ticket médio. Aí o que eu vou ter? R$100.000 de faturamento. Medida histórica, 2.000 clientes. Medida histórica, ticket médio de R$50. E para que eu tenha esse ticket médio de R$50, eu tenho que ter um PA, produto por atendimento, de 5 produtos por atendimento. Ou seja, cada cliente que chega, dos 2.000 clientes, em média, eles têm que comprar 5 produtos. Porque a compra desses 5 produtos gera R$50 de ticket médio. Tudo isso são medidas históricas. Por que ela tem esse nome, medida histórica? Porque eu só vou saber depois que ela já aconteceu. Eu só vou saber que existiu 2.000 clientes em 30 dias, quando eu chegar em 30 dias e eu for olhar. Tive 2.000 clientes. Eu só vou saber que o PA é 5, que é uma média, depois do final do período eu chegar lá e analisar. Quanto foi o PA? Foi 6, foi 4. Ou seja, eu só tenho dado quando ele já aconteceu. Da mesma forma, ticket médio. Eu só tenho dado ticket médio depois que o cliente comprou e pagou e foi embora. Aí eu vou olhar qual que é o ticket médio dele. Isso é medida histórica. Então a soma de medidas históricas vão construir a meta profissionalmente importante. O que são medidas de direção? Medidas de direção, aqui sim é a grande estratégia. É exatamente o que eu tenho que fazer para que entrem 2.000 clientes na minha operação. O que eu tenho que fazer para que esse cliente compre 5 produtos por atendimento? E qual é o argumento que eu tenho que utilizar para que esse ticket médio atinja os R$50? Aqui eu tenho que entregar para o meu colaborador no seu onboard estratégias de medidas de direção. Como, por exemplo, o seguinte, para que tenha 2.000 clientes, você que é do marketing e a nossa meta crucialmente seja de 100.000, você tem que trazer 2.000 clientes para a nossa operação. Então, você que é do tráfego pago, você tem que impulsionar, injetar na rede social, no tráfego pago, você tem que injetar R$1.000 todos os dias. E esses R$1.000 todos os dias tem que dar tantos cliques. Então, eu preciso que você faça, como medida de direção, diariamente acompanhar quantos cliques teve de 3 em 3 horas no nosso site. Isso é uma medida de direção. Acompanhar o site, quantos cliques teve. Acompanhar qual é o custo do lead, CPL. Acompanhar qual é o custo do clique. Isso é medida de direção. Eu não estou falando de resultado, eu estou falando do que eu tenho que fazer para ter certeza que 2.000 clientes entrarão na nossa empresa. Ou, por exemplo, você deve responder o WhatsApp em menos de 5 minutos. Depois que chegou a mensagem, você precisa responder o WhatsApp em menos de 5 minutos. Isso é uma medida de direção. Responder o WhatsApp com velocidade. Lá também vai estar o seguinte, que cada vez que um cliente entrar na operação, vamos falar de cafeteria. Toda vez que um cliente entrar na cafeteria, eu tenho que ter a vitrine cheia de pão de queijo, de croissant, de cookies. Eu tenho que ter a vitrine cheia. Então, qual que é a medida de direção? Assar uma fornada com 30 pães de queijo. Assar uma fornada com 20 croissants. Assar uma fornada com 50 cookies. Isso é medida de direção. Porque se eu não tiver uma fornada cheia, vitrine lotada, o cliente vai entrar, 2.000 clientes vão entrar, só que eles vão ver um pão de queijo e um croissant. Não tem como ter PA 5. Não tem como ele comprar 5 produtos. Por quê? Porque a minha medida de direção não fez eu assar o produto para ele comprar. Logo, nunca vou atingir o PA, nunca vou atingir o ticket médio e nunca vou atingir a meta crucialmente importante. Então, quando eu entro na operação e eu tenho lá o quadro de competências dizendo as atividades, eu tenho que instruir ele que cada atividade daquela medida de direção, ela gera uma medida histórica. E essa medida histórica tem um dado, uma informação que somado vai atingir minha meta crucialmente importante. A clareza na informação e o direcionamento desse colaborador faz com que ele tenha maior facilidade de executar, porque ele sabe exatamente o que tem que fazer. Porém, na rotina do dia a dia, esse colaborador vai estar tão trabalhando, executando as suas medidas de direção, que ele precisa enxergar que ele está fazendo gol, que ele está fazendo ponto. Aqui vem a terceira disciplina de execução, que se chama placar envolvente. O que é um placar envolvente, pessoal? Imagina um jogador de futebol jogando em campo. Quando ele chuta a bola e a bola entra no gol, o que imediatamente ele vai olhar? Ele vai olhar para o letreiro, para o placar, lá no topo do estádio, e esse placar de 0 vai virar 1. Ou seja, ele percebe que a atitude dele de chutar e fazer a bola entrar no gol faz com que ele fique à frente no placar. E ele olha, ele comemora. Ou seja, o placar envolvente é um placar simples, que o jogador consegue movimentar.
e ele percebe se está ganhando ou se está perdendo. Já nós, como donos de negócio, como líderes de negócio, gestores de operações, nós temos um placar igual do técnico do futebol, ele é complexo. Ele diz lá quantos cartões vermelhos, quanto tempo do posse de bola, quantos chutes a gols, quantas defesas, quantos erros, ele tem vários dados. Esse é o placar do gestor, onde a gente analisa muita coisa, a gente analisa o preço do insumo, nós analisamos quanto tem em contas a pagar, quantas a receber, qual é o tributo, qual é o mercado, o que o concorrente está fazendo. Isso não precisa estar entregue para o nosso colaborador, porque o nosso jogador tem que ter um placar envolvente. Você não adianta você chegar todo dia cuspindo na tua empresa, você viu o preço que aumentou o produto, nossa, você viu o concorrente que está fazendo aquilo, você viu que agora eu tenho tantos boletos para pagar no dia de hoje, vocês não venderam nada. Trazer isso é trazer a cabeça do técnico para o jogador. Se o jogador ficar pensando tudo isso, ele não chuta no gol. Então o placar envolvente nada mais é com que, às vezes, o placar envolvente é uma caneta. Uma caneta e um flip chart, um quadro, um vidro, às vezes é o que você precisa. Onde ele vai marcar lá, atendi um cliente, ele vai fazer um X. Fiz esse cliente comprar PA5, ele faz outro X. Então tem uma série de materiais que, inclusive, vou fazer o seguinte, eu vou deixar um anexo nessa aula aqui com vários exemplos de placar envolvente que eu já fiz em várias empresas minhas. Tem placar envolvente que eu trouxe temas de filmes. A minha esposa fez isso numa clínica dela, de estética, foi incrível. Do Divertidamente, onde cada bolinha colorida do filme Divertidamente, cada um tinha o seu cilindro lá, ele colocava a bolinha de acordo com o resultado do dia, ele ia lá e colocava a bolinha dele. E a somatória daquelas bolinhas, das cores, dizia se ele estava ganhando ou perdendo. Isso faz ele entender se as medidas históricas irão acontecer, se as medidas históricas irão construir a meta crucialmente importante, placar envolvente. Eu vou deixar anexado aqui, então, para você que está inscrito. Então, para você que está inscrito, você vai poder acessar esse material. Você vai ter vários exemplos de placares envolventes para aplicar no seu negócio, que eu tenho certeza que fará muito sucesso. E aqui eu chego na minha quarta disciplina de execução. E o que é a quarta disciplina de execução? Ela se chama cadência de responsabilidade. O que é uma cadência de responsabilidade? É um momento onde os jogadores, o seu time, ele gera uma responsabilização de todo o time entre eles, entre os pares. Não é você cobrando e ele te respondendo. É uma reunião que eu sugiro que inicialmente você aplique essa reunião, essa cadência de responsabilidade a cada 3 dias, durante uns 5 reuniões seguidas. Depois você pode espaçar de semana em semana. E aí só depois de estar gerando performance, você pode fazer a cada 15 dias, por exemplo. Mas nessa cadência de responsabilidade, você vai trazer os primeiros indicadores de medida histórica. Por exemplo, passou 3 dias e você vai chegar e falar assim, pessoal, hoje o nosso ticket médio está em R$40. Estamos abaixo do ticket médio esperado no final do mês. Hoje o nosso PA está em 4, está abaixo do esperado por mês. Eu gostaria de entender com vocês por que esse resultado está acontecendo. E aí, o João, que está sentado numa cadeira, ele vai falar assim, olha, na verdade eu estou tendo dificuldade de vender porque o Antônio não está fazendo as fornadas e a hora que chega o cliente, sempre tem produto faltando na vitrine e eu não consigo fazer ele comprar 5, ele compra só 4. E aí o colaborador ali, vai existir uma responsabilidade entre eles, eles vão falar assim, não, é verdade, eu estou com dificuldade porque não está dando tempo de assar. Talvez eu tenha que mudar uma estrutura de horário, ter que chegar mais cedo, talvez eu tenha que fazer uma fornada diferente. E assim você vai alinhando. A cadência de responsabilidade nada mais é que o tempo técnico. É o tempo técnico onde eu trago todo mundo do meu time para perto e eu pergunto o que está acontecendo, que nós estamos fazendo tantas faltas. Por que a gente está perdendo tanto posse de bola? Onde está a dificuldade? E eles vão te trazer as percepções deles. Eles vão dizer, nossa, porque o nosso adversário ele está muito forte, ele está com 4 zagueiros, nós estamos com 3. O nosso adversário está com 2 atacantes, 5 atacantes, nós estamos com 2. Ali é o momento de, antes do processo evoluir e gerar um insucesso, você vai corrigindo a rota, assim como o técnico corrige o seu time nos tempos técnicos que ele pede durante o horário de partida. Pessoal, 4 disciplinas de execução são metodologias que fazem o teu colaborador, recém-entrado na empresa, perceber o que faz ele ganhar o jogo, perceber como que ele muda o placar, quais são as atitudes diárias e o que as atitudes diárias constroem gradativamente até chegar na meta onde a empresa precisa atingir. Depois de entender sobre as 4 disciplinas de execução, o que eu quero te convidar para o próximo episódio, para que a gente possa falar sobre a cadeia de reforçamento. Ou seja, como é que eu faço ele ganhar um jogo depois do outro? O que faz um time avançar no campeonato?
ele ganhar um jogo depois do outro. Isso se chama cadeia de reforçamento. Houston, é incrível, eu bato a meta esse mês, no mês que vem é uma dificuldade bater a meta de novo. Houston, até vou bem na primeira semana, mas na segunda, terceira semana, Houston, o meu time não desempenha. Porque talvez esteja faltando a cadeia de reforçamento. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio, então não perca, nos acompanhe e compartilhe esse material com alguém que você sabe que vai precisar. Pessoal, obrigado e vamos até a próxima Pílula de Conhecimento. Um grande abraço!